Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. O tema de hoje que nós vamos abordar então é sobre os extraterrestres humanos entre nós. Né? Muito bem, nós temos assim uma classe de seres extraterrestres que entram em contato conosco na nossa humanidade, né? Já há algum tempo, desde as primeiras manifestações, né, que os seres extraterrestres aparecem para nós. Esses seres têm certos biotipos diferentes. Então vamos só para nos sintonizar na casuística ufológica. A casuística ufológica nos diz o seguinte, né? Ó, casuística. Peraí. A casuística ufológica nos diz o seguinte, tá? Que praticamente 80% de todos os contatos de terceiro grau, de quarto grau, com os ETs, que são avistamento dos seres fora da nave e abduções, são realizados, né, pelos Greys, pela raça dos Greys. Ok? 18% pelos humanos avançados. Pelos humanos avançados. Ou seja, são humanos que nem nós, mas avançados. Não somos primitivos que nem nós, os humanos avançados. Ok? E 2% que sobra são as outras raças. Ou seja, é muito raro outras raças estarem operando conosco. Aqui entra reptiliano, então é muito raro esses contatos, esses seres darem contatos diretos para os seres humanos. Então, na casuística ufológica, por incrível que pareça, né, o maior relato é dos extraterrestres Greys, das abduções. Porém, uma das coisas muito interessantes é que os Greys, mas muito raro, conversam com os abduzidos. E, preste minha atenção, praticamente, quase que 100% dos casos, o abduzido não se lembra de nada. Ou lembra muito pouco da sua experiência no interior dessa espaçonave e no contato com esses Greys. Ok? Então, isso é um fato. Isso é um fato que não sou eu que estou inventando, é a casuística ufológica, tá ok? Muito bem. Agora, quando os contatos são realizados pelos chamados humanos avançados, então parece que aqui, sim, são seres, né, de aparências muito belas, são seres de aparências muito belos. Tirar esse muito daqui, aparências belas, né? São seres lindos, maravilhosos, como se diz, perfeitos em seu biotipo humano. E, nesses casos, praticamente todos conversam com os contatados. Ok? Por quê? Veja bem, o ser humano, ele não está muito preparado para entrar em contato com inteligências alienígenas, tá? Então, quando a inteligência alienígena ela é estranha, ela é esquisita
com a aparência dos greys e tal, as pessoas ficam muito mais assustadas, muito mais aterrorizadas do que ter um contato mais íntimo, mais real. No entanto, quando os contatos acontecem com os humanos lindos, de aparências belas, maravilhosas, o humano lá fica mais tranquilo nessa relação. Vem aquela puta mulher gostosa, o nego derrete. Né? Se uma mulher é abduzida, aquele puta nego lindo, maravilhoso, gostoso, a mulherada fica... Então já não dá medo, né? Cria uma outra sintonia com esses seres. Então, vamos tentar entender. Então, em muitos casos, né, é muito engraçado, né, que em muitos casos esses seres são chamados de pleiadianos. Ou seja, oriundo das Pleiades. Né? O que hoje eu vou falar para vocês que não é realmente verdade. Tá? Uma outra coisa. Né? O próprio, né, quando você vai falar do Astacheran, por exemplo, Astacheran, né? Astacheran seria, então, um loiro lindo, maravilhoso. Né? As pessoas pintam... Né? Você pode ver, entra na internet, procura Astacheran, parece aqueles pôster de olho azul, aquele ser lindo, sabe? Ok? Né? Então, nós temos, por exemplo, na casuística brasileira, muito desse contato com humanos avançados. Um caso assim bastante interessante é o caso Hermine Bianca, né? Uma abdução da década de 70. Né? Um casal, testemunho de Jeová na época, né? E eles tiveram contato com esses humanos avançados, principalmente com o Kahan, um ser chamado Kahan. Tá? Macacão, alto, né? Geralmente o Kahan não é da classe dos muitos altos que eu conheço. O Kahan tem mais ou menos 1,90 m, quase que 2 metros, um pouquinho assim. Os outros, que eu conheço a turma do Kahan também, é uma raça. E tem os de 2,5 metros de altura. Esses são muito altos, muito grandes mesmo, e são humanos lindos, maravilhosos. Geralmente usam um macacão de cor verde. Geralmente, é um operacional deles, mas isso pode mudar, isso não é regra total. Né? Tem a roupa de gala, né? Tem a roupa de passeio, tem a roupa de trabalho. Né? Então, essa é a casuística ufológica, uma abertura assim para vocês entenderem, basicamente, né? Essa questão aí, ok? Então vamos lá. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos falar agora, né, a nível, né, realmente espiritual. Vamos tentar entender o que essa raça tem a ver com a gente, né, por que eles são parecidos conosco, né? Porque se 80% da casuística é grey, que não tem nada a ver com a gente, por que tem esses ETs parecidos com a gente? Fica aí, minha filhinha. Tem toquinha minha, né, mãe? Fica aí, papai. Fica ajudando eu. Minha ajudante. Minha ajudante, minha ajudante. Isso aqui não me abandona, não, tão fácil. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso projeto Terra, aqui, nosso desenho, né, nosso modelo. Aí a gente vai raciocinar de forma mais fácil, pensando em nosso modelito aqui. Nós temos umbral, penumbral, luz, os ascensionados e o plano de comando. Então, vou pegar aqui o plano de comando com o comando Astar, comando da luz. Ok? Muito bem. Devido ao ecossistema, olha as condições. A raça humana, nós, quando viemos à Terra, então, existe no universo, sim, a raça humana. Na verdade, nós não chamamos de raça. É muito importante isso aqui. Nós chamamos de horda
humana. Ok? Ok? Porque há muitas variações. Como aqui na Terra, né, a gente tem negro, branco, babá, japonês, né? A ordem humana, os biotipos têm muitas variações também, mesmo extraterrestre. Ok? Muito bem. Eu devia ter colocado. Bom, mas tudo bem. Então, vamos tentar entender essa questão aqui. Então, quando os espíritos são trazidos, hordas de espíritos são trazidos para viverem uma experiência na Terra, e eles vão ter que encarnar no planeta Terra, presta bem atenção. É muito importante que aqui está evoluindo a horda humana. A horda humana está manifestando neste planeta. Certo? Além das hordas dévicas, tal, mas da linhagem humana. Então, quando um indivíduo morre, ele volta para o astral, ele vai ter o corpo dele, o corpo astral dele, é muito no formato do corpo humano também. Ok? Então, muitos dos espíritos, não vou dizer todos, não é 100% isso que eu estou falando, tá? Mas a grande maioria dos espíritos que vêm de outros orbes, vivenciar experiências na Terra, as hordas que vêm, a maioria são hordas de espíritos humanos. Ok? Então veja bem, como eles são humanos, se projeta para este espírito um corpo biológico totalmente compatível com essa estrutura espiritual. Ou seja, então, este corpo físico é muito parecido com este corpo astral. Porque o corpo astral ele tem que se conectar com esse corpo físico e estabelecer uma conexão. Ok? Por isso que não dá para você pegar um espírito de cachorro, presta atenção, é isso que vocês têm que entender. Eu não consigo pegar um espírito de cachorro e conectar ele num corpo humano. Né? É como você tentar fazer um transplante da cabeça de um cachorro na cabeça de um ser humano. São duas coisas completamente, tipo sanguíneo, vibrador, tudo é diferente. Tá? Tudo é diferente. Então, por isso que é necessário, né? Por isso que quando acontece o caso do síndrome de Down, que são os espíritos que vêm com os corpos um pouco diferenciados, eles não conseguem encaixar nesse corpo nosso. Precisa fazer modificação genética nele. Precisa ter um corpo com DNA a mais, umas características específicas, um projeto específico de corpo para aquele tipo de espíritos usarem. Ok? Então, veja bem. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Então, o processo operacional, aqui em cima, os espíritos que ascendem vão ter aparência humana, certo? E esses espíritos que ascendem, estando na luz ou estando ascensionados, esses espíritos, eu pergunto, qual é... Vamos pegar um espírito ascensionado. Ó, para vocês não entenderem a diferença. Espíritos ascensos. Né? Qual, a pergunta minha, qual a forma de seu corpo? Seu corpo astral. Vai ser um humano lindo e maravilhoso. Vai ser de um humano, né, lindo e maravilhoso. Por quê? Porque aquilo que a gente chama de feio está nas condições kármicas. Aqui em cima há uma liberdade muito grande de você moldar o seu corpo. Você não está mais em termos kármicos, resgates kármicos. É karma, mas é feio.
certo? E às vezes é karma ser bonito também, né? A gente é muito assediada, entendeu? Não dá um folga pra gente. Esse é o problema. Né? É que assim, eu e o Brad Pitt estamos saco cheio. Né, Ju? Bom, então, para esclarecer para vocês. Então, veja bem, quando você chega nesse plano de comando, onde tem todo o intercâmbio extraterrestre com a galáxia, aqui vem todo tipo de raça. Todo tipo de raça, todo tipo de ordem de espírito vão cruzar. Ok? Tá? Não há guerra, ninguém está em guerra nesse setor aqui. Pode esquecer esse negócio de guerra nas estrelas, dominar, queima, isso não existe. Tá? Tudo é uma irmandade cósmica aqui. É uma federação cósmica, tá? Tudo bem. Então, é claro, como a horda humana é uma horda que existe espalhada pelo universo, né, nós temos muitas hordas extremamente avançadas, detendo altas tecnologias extraterrestres humanas. Então, nós temos os extraterrestres humanos avançados, que podem ser confundidos, quando for contatado, com espíritos avançados, ascensionados, tá? E também é uma confusão que muita gente faz. Os intraterrenos são espíritos avançados humanos. Ok? Então, nós temos uma sintonia para entender quem são os extraterrestres. Tá? Então, aqui é uma variação. Tá? Nos extraterrestres que visitam a Terra, humanos, existem muitas variações. Muitas variações. Existem raças humanos, altos, quase que 2 metros, totalmente careca. Eles se apresentam carecas. Um olho mais parece japonês. Aí, outros com pele clara, outros com pele cor de cobre, sabe? Outros com peles manchadas, com manchas em alguns pontos. Então vai ter muita variação. Mas são humanos, bonitos e aquela coisa toda. Só que eu preciso dar um conselho para vocês, homens e mulheres que estão procurando ET bonito, lindo, maravilhoso para se relacionar. Pode esquecer, porque aqui em cima acabou esse negócio de fuque-fuque, sabe? Não tem mais esse negócio de ficar apaixonado, fazer fuque-fuque, fazer sexo. Isso não existe. A beleza aqui, ela tem uma outra característica, não é atrair a macho nem atrair a fêmea. Certo? Aqui, a beleza não é uma atração sexual. Aqui, a beleza, ela necessariamente é uma atração sexual. Por isso que a beleza, ela só acontece no ciclo reprodutivo da espécie aqui. Depois fica tudo feio. O ciclo reprodutivo é aquele que vai dos 14 anos de idade até os 30, 35 da mulher, o resto pode esquecer. Você está entendendo? Então, neste período reprodutivo, a beleza sexual, a beleza física, ela é necessária para atrair, para se conectar às espécies com atrativo sexual. Fora disso, acabou esse prazo, engorda, fica feio, envelhece e tal, aquela coisa toda que não tem mais atrativo sexual. Murcha tudo, uma desgraça, uma desgraça. A gente tem que trocar por outro corpo, né? Trocar por um de 20, certo? Né? Trocar por de 20. Tem alguma pergunta já aí, Jô? Para a gente não... Qual a ordem de grandeza em números de raças existentes nas galáxias? Ah, não dá, né? Você faz uma pergunta, quantos grãos de areia existe na praia, né? Essa resposta é impossível, gente. Não faça esse tipo de pergunta para mim. Eu não sou nenhum Deus.
Eu não tô no Google Estelar, sabe? Você faz a pergunta, eu vou lá no Google Estelar, às vezes 3 bilhões e 750,25 raças. Igual o Spock na Enterprise, né? O cara perguntava quantos dias a gente vai demorar para chegar a Spock? Ele, 34 dias, 25 horas, 32 segundos, ponto 7 segundos. Não dá, 100% não dá. Faça outra mais fácil. Existem mundos físicos onde uma civilização inteira tem essa forma humana mais avançada? Mundo físico? Só mundos na Era da Luz tem. Mas as experiências na Era da Luz são curtas, né? Mas existe sim. Geralmente, os ETs abduzem nosso corpo físico ou astral. Por que eles apagam nossa memória da abdução? Porque é o seguinte, toda abdução é uma intervenção em nosso karma. Certo? Uma intervenção no nosso livre-arbítrio e no nosso karma. E os extraterrestres sabem que nós somos seres mais extremamente doente mental. Nós somos doente mental. Nós somos seres angustiados, depressivos. Nós somos um diabo, um poço de doenças psicológicas e mentais. A própria contato é um trauma muito grande para a consciência do ser humano que não está preparado para esse tipo de intervenção. Então, os ETs sabem que é extremamente necessário e importante apagar essa experiência para evitar um trauma maior e um estrago maior na personalidade e no curso kármico da vida daquele indivíduo. Senão o ET causa muito mais mal do que bem. Os ETs podem se apresentar em sonhos ou projeções ou somente por abdução? Não. Então, como os ETs são espíritos, aqui vocês vão confundir seres de luz com extraterrestres, porque todos eles vivem nas dimensões espirituais. Todos eles são seres que habitam níveis espirituais. Então, há uma relação muito direta entre espíritos e ETs. Então, da mesma forma que você faz uma projeção astral e entra em contato com seus mentores espirituais, com nossos mestres, nós também podemos entrar em contato com inteligências extraterrestres fora da matéria, fora do corpo, em projeção astral. Ok? Existe na galáxia algum planeta vivendo um projeto igual ao nosso? Com automóveis, shoppings e vida similar à nossa? Existe. E eu duro que existe. E não é um, não. É milhares. Quando você pensar em nossa galáxia, quando você fala nossa galáxia, você tem que pensar em bilhões. Tá? Bilhões de projetos planetários. É claro que vai ter. O universo está aí para ter muita vida. Porque planeta vazio, estrela vazia, não serve para nada. Para que vai servir um sistema solar que não tenha nada, não tenha vida nenhuma lá? Né? O Criador criou tudo com uma função. Tudo tem uma função interessante de existir, de acontecer. Então, né, bilhões de estrelas, né, bilhões de projetos planetários. Tem muito. Só na nossa, se você pensar nas outras galáxias, então, é inimaginável, é incontável as experiências, a vida que existe nesse universo. É muita vida. Os ETs não aparecem para alguém que tem medo de ver eles? Como perder esse medo de ter um contato visual com os ETs? Vamos fazer o seguinte, vamos por partes, como diz o esquartejador. Primeiro você precisa aprender a ter contato com os espíritos. Primeiro você precisa entender os espíritos, entender toda essa noção espiritual, entrar em contato com os espíritos, não ter medo, estar preparado. Quando eu vier, você tira de letra. Vamos calmo, por degrau. Porque as realidades extraterrestres, elas são muito diferentes da nossa realidade. Os paradigmas deles são diferentes. Agora, um espírito já é muito mais perto de nós. O contato de um espírito conosco é muito mais humano para nós. É um degrau. Eu fui assim. Eu passei anos da minha vida sendo preparado por espíritos, para depois chegar o momento exato que eu fui apresentado para os extraterrestres. E os próprios espíritos, mestres meus, é que me apresentaram os extraterrestres. Não foram os extraterrestres que chegou, foi me abduzido. Não foi nada disso. Foi tudo super organizado o negócio.
Então, todas as estrelas que vemos no céu têm um projeto planetário? Nem todas. Nem todas. Só que é o seguinte, né? As estrelas que nós enxergamos no céu, a olho nu, nós só conseguimos ver 3.000 estrelas no máximo. 3.000. O que é 3.000 de 200 bilhões? Na nossa galáxia. Não é nada. Então, aqui a gente não vê, é que é o segredo, tá? Entendeu? É isso que você tem que levar em conta, esses números. É possível um contato com ETs logo quando nascemos? Eles podem vir a abduzir bebês? Não tem muito o que fazer com o bebê, né? Não tem muito o que fazer. Abduzir o bebê não tem sentido. Não tem. Eles não precisam abduzir fisicamente. Se eles quiserem fazer mudanças estruturais no feto ou no bebê jovem, eles fazem, mas de forma invisível. E quando você dorme, não precisa de abdução. Os intraterrenos circulam entre nós? Circulam. Eles também nos abduzem? Não, eles não nos abduzem, mas circulam entre nós, tá? Circulam entre nós e se confundem conosco. E são muito parecidos conosco, tá? Só que eles são bonitos, a não ser que eles se dão um carro calibrado para disfarçar, para misturar com a gente, parece um cara feio. Mas é meio raro. Os ETs também, esses ETs humanos hoje, também de vez em quando eles se misturam com a gente. Que no físico mesmo, tá? E anda no nosso meio, senta para assistir palestra da gente. Na década de 50, 60, os ETs se misturavam com as pessoas, sentavam para assistir palestra de ufologia. Sentava para assistir palestra de ufologia. E ninguém sabia que o cara que estava assistindo a palestra de ufologia era um ET. O governo americano ficava louco, né, perseguindo esse tipo de gente. E só que eles viravam a costa, teleportavam para cima, né? Sumia na frente das pessoas. Professor, você já chegou a visitar algum outro mundo em projeção? O lance é o seguinte, é impossível você ir para outros mundos distantes, fora do nosso sistema solar, em projeção astral. O cordão de prata não suporta. Tá? Mas o que foi mostrado para mim em outros mundos, como se fosse num vídeo 3D. Certo? Então as pessoas mostram outros vídeos. Eu já conheci o sistema solar dá para ir. Tá? Mas fora do sistema solar, em outros sistemas, o cordão de prata ele estoura. Então os ETs não vê muita praticidade em fazer uma viagem para você, levar teu espírito. Que é fácil, senta, tem tecnologia muito avançada na história e mostra todo o cenário de outros mundos, mostra vídeo, documentário de outros mundos para você. Né? Da mesma forma que a gente faz um documentário aqui sobre a China e exibe na televisão, lá no plano astral, você tem que fazer um documentário de outros mundos, de outros projetos planetários, mostra tudo como funciona, como é que está. Você assiste lá, você aprende pra caramba, tudo como é que funciona na galáxia. Não, você não tem noção que legal que é. Né? No nosso pequeno sistema solar, a Terra é o único planeta com vida complexa? No nosso sistema solar, sim. Só a Terra é planeta usado para vida no plano físico. E toda uma vida complexa. Tá? Ok? Vênus, não, nada. Marte, nada. Certo? Não tem. Já que não existe vida física em Marte, existe toda uma sociedade espiritual vivendo lá? Existe, mas pouca. Não é uma coisa muito grande. Não é uma coisa muito grande. Mas é cidades astrais. É no astral assim, superior de Marte. Não próximo, não tem umbral em Marte e tal. É só um posto. Na verdade, é um posto avançado, vamos assim dizer. Tá? Qual a raça de ET, na nossa concepção, mais estranha que você já teve contato? Então, eu já tive contato com seres de 1 palmo de altura, pequenininhos assim, que você não sabe se é bicho, se é estranho, o que é, mas são seres muito inteligentes, muito avançados, dominam alta tecnologia e viajam com naves. E seres de 4 metros de altura. 4 metros de altura. É um poste, é um gigante. Mesmo. Eu imagino se um desses descer um dia aqui na Terra. Puta alvoroço. Né? Puta de um alvoroço.
E eu cruzei com 6 desses passando diante de mim. São imensos. E já conheci muito raças esquisitas, parecem insetos, sabe? Eu já conheci raças que parecem um louva-a-Deus. Muito interessante, muito interessante. De répteis, então, tem um monte. Raça de répteis é uma variação muito grande. Também. E quando você é abduzido e não é apagado a conversa com os ETs, o que fazer para melhorar o trauma e conseguir contato novamente? Os ETs sempre te observam depois de um contato. Enquanto você não relaxar, enquanto você não assimilar a experiência, eles não voltam a te contatar. Você precisa mostrar a eles que você tirou de letra, que você psicologicamente está tudo equilibrado, tudo bem, e o próximo contato só pode haver progresso. Né? Daí eles vêm. Se não. Se eles perceberem que você fica muito perturbado, muito traumatizado, eles não vão atrapalhar a sua vida. Né? Eles procuram evitar. Bom, mas vamos falar dos humanos. Vocês estão falando um monte de tempo, eu quero falar dos humanos. Então, esses seres, nós temos uma raça que se mistura mais com a gente. Tá? Esses seres que eu vou mostrar para vocês, eles se misturavam com a gente na década de 70, na década de 50, 60. Tem até uns filmes americanos, presta atenção, tem uns filmes americanos, tá? Cujo biotipo que eles colocaram no filme é muito parecido com os ETs reais. Só não conseguiram reproduzir o olho, né? Porque o olho do ET é um pouco maior do que o nosso olho. E é um pouco puxado para trás. O Ju, você consegue puxar aquela foto? Que está aí no arquivo? A foto do ET pé de cor de cobre. Não, acho que não está em backup, não. Está em imagens, não está? Está em imagens aí. Bom, deixa eu continuar. Então, nós temos uma raça que eles têm 1,80 m de altura, até 2 metros eles têm. Mas, tá? Mas o que mais se aproxima de nós é esse de 80. Hã? Não entendi? Puxa, põe aí. Tá? Esses aqui, eles têm a pele cor de cobre. Tá, já tá. Né? Então, você imagine, uma vez esse ser que está aí, parecido com esse aí, que é de um filme americano, ó, ele tem a testa recuada, cabelo super branco, muito branco, a pele muito cor de cobre, fosca, não é aquela coisa brilhante, cobre fosco, e um olho bem azul puxado no fundo. Então esses caras, eles se disfarçavam de humanos, eles chegaram a assistir conferência na ONU sobre extraterrestre. Tá? Uma vez estava tendo uma conferência na ONU sobre extraterrestre e um casal de seres estranhos estava sentado na plateia assistindo. O povo começou a desconfiar, eles não tinham muito uma roupa meio, né? Eles começaram a desconfiar da aparência deles. Os caras um pessoal do serviço secreto, foram até eles, né, e começaram a fazer uma série de perguntas para eles. Né? Eles se levantaram, os dois saíram, né, a hora que eles entraram no corredor, os agentes secretos foram atrás, eles sumiram na frente dos dois. Os dois desapareceram simplesmente. Tá? Para mostrar para vocês que eles têm a capacidade de se misturar entre nós. Isso é casuística, tá? Isso é casuística ufológica. Tá? Vários lugares esses seres apareceram fisicamente, tá? E infiltravam-se, né? Então, tá bom? Infiltravam-se. Então, já mostrou ele, né, Ju? Tá bom. Então, eu os conheço bem, são meus amigos, essa raça. Né? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês vissem uma mulher dessa raça, nenhum de vocês ia querer mulher nenhuma aqui na Terra mais. Se vocês imaginam uma perfeição, se você imagina uma beleza, vocês nunca vão encontrar outra igual.
São muito lindas, muito lindas. Tá? Muito bem. Eu tive a oportunidade de estar com eles várias vezes. As moças, com o comandante de uma nave, a nave é grande deles, são uma nave charuto, né? As meninas, as moças vêm, trazem suco para você beber, sabe? Elas são super simpáticas, né? Você começa a olhar, você não, né? A primeira vez que eu as vi, vou falar, ser sincero com vocês, eu fiquei tão chocado, mas tão chocado, porque a gente nunca viu coisa tão linda na vida, certo? Tão bonita, tão perfeita, né? Várias moças. E você olha para ela, você não acredita que está diante de uma coisa assim, que exista isso, né? Então, são muito lindas. Então, uma outra raça, agora, de humanos avançados, eles têm cerca de 2,20 m a 2,5 metros. São muito altos, muito, muito altos. Geralmente, o pé direito das casas são 3 metros. A porta, todas as portas, em média, têm 2,20 metros de altura. Tá? Todas as portas têm 2,20 metros. Então, você olha para a tua casa, né, a porta dá 2,20 metros, geralmente. Tá? Agora, você imagine mais 30 centímetros acima da porta. E você vai entender com quem você está conversando com esses caras. Esses caras assim, você fica olhando para cima. Fica assim. Tá? Você está entendendo? O maior ser humano aqui na Terra tem 2,50 e pouco. É um russo gigante, tem 2,54 metros, se eu não me engano. É o maior ser humano do planeta aqui. Dá uma olhada naquele cara, você vai ver, se sinta perto dele. Você parece um anão perto daquele cara. É uma síndrome do hormônio do crescimento, a glândula não para, né, e o indivíduo vai crescendo sem parar. Né? Entendeu? Só que eles têm a pele, ó, o rosto dele é mais afinelado, triangular assim, olho bem azul, grande, no mesmo esquema, né? E a pele é branca, não é cor de cobre, é pele branca, alva de branca. E o cabelo pode ser tanto loiro quanto moreno. Tá? Só que esse loiro aqui é mais pro branco. Às vezes tem um branco meio amareladinho, tal, saca? E moreno mesmo, aquele cabelo. E a pele branca, aquele cabelo às vezes curto, às vezes cabelo comprido. Varia pra caramba. E nenhum é igual ao outro. É como nós aqui, você não tem isso. É raro você ter gêmeos, né? Então lá também, é raro você ter uma pessoa parecida igual a outra. São todos diferentes em sua morfologia. Né? Essas são outras raças. Essa aqui foi a segunda raça, né, que eu contatei depois dos Greys. Na verdade, quem trouxe essa raça foram os Greys para mim, né? Existe uma mulher que ela é comandante também de naves, ela é comandante. E tem as outras pessoas que estão. E ela, né, ela é muito alta, bonita pra caramba, mas forte nas palavras, no dizer. Né? Essa é a nossa comandante. Assim, dessa raça do grandão, ela que comanda os trabalhos comigo, por exemplo. Ela mandou, está mandado. Ela não tem papas na língua, não. Quando ela tem que falar, ela mete a boca na gente mesmo, ela fala mesmo. Sabe? Os Greyzinhos já são super doces, super meigos a conversar com você. As femininas dos Greys também são super meigas, né? Agora, esses aqui, eles não dão pano, não. Dão umas duras na gente. Os homens também, quando vêm trazer trabalho e missão, eles dão uma dura mesmo. Eles não gostam muito de brincadeira, não. Essa raça aqui, eles são muito fortes de brincadeira. Essa raça aqui, eles são extremamente sérios, mas super educados. Esses seres têm uma peculiaridade. Olha, a nave operada pelos humanos avançados é assim, eles têm vários modelos de nave. Tá? Quando os Greys têm uma nave Grey, a nave Grey é problema. A nave Grey é problema. Porque quando você é abduzido por uma nave Grey ou que entra na Grey, você tem que andar abaixado.
né? Porque eles projetam a nave para eles, não para nós. Então você não consegue ficar em pé na nave Grey, você bate a cabeça no teto. Então a nave 100% Grey, geralmente eles não usam para abduzir a gente, porque sabe que vai dar problema. Então, eles têm modelos cujo teto é mais alto, tá? Quando eles precisam fazer missão, de trazer gente para dentro da nave deles, ou compartilhar a nave deles com as outras raças, aí é um outro modelo de nave, né? Por exemplo, os Greyzinhos têm uma nave operacional deles, já vou explicar para vocês, as grandes diferenças tecnológicas aí, né? O Greyzinho tem uma nave que ela parece um ovinho assim. Tá? Elas até pousam assim mesmo, ou às vezes deitada. Tá? Porque o campo gravitacional deles é controlado, eles não sabem o que é cima e embaixo, para eles não tem nada disso. Tá? Aí eles operam de 2 a 3 Greyzinhos lá dentro. Essa é a nave patrulha, a nave pequena, que sai da nave mãe e vai fazer as coisas que tem que fazer. Né? Quando faz aqueles shows de várias naves que sai e tal, divide, brinca. Quando não é holograma, quando é nave real. Né? Eles têm uma nave grande de uns 30 metros. Né? Aí já é uma nave discoide. Bem grande. Né? Bem grande. Aí na forma discoide também, eles vão ter naves muito grandes, nave de 50, 100, até 300 metros, Grey, 100% Grey. Agora, os humanos avançados, né, eles têm uma nave que parece o tamanho de um carro. Ela é assim, certo? Com uma pequena elevação em cima. Sabe? Essa nave é operada pelos humanos avançados. Essas naves chegam a ter de 30 a 50 metros seu diâmetro. Ela é redonda mesmo, bem redondinha. Tá? Agora, as naves mães dessas naves, dos humanos avançados, são cilindros. A gente chama de charuto, mas são grandes cilindros que chegam a ter até 500 metros. Essas são as operacionais aqui embaixo. Né? Tem 500 metros de comprimento, são muito grandes, né? Pode ter, né, até 100 metros, 100, 200 metros de espessura. Né? Agora você tem, pode ser, ela é 200 metros cilíndrica, então ela compridona assim. Tá? Aqui, que os negros tem vários andares, né? As naves é muito sofisticado aqui dentro. Tá? E aqui dentro, geralmente nessas naves maiores, nas naves mães, tanto nave... Porque aí você não tem a nave que é Grey, a nave que é grandão e tal. Aí essas naves bases, elas servem para todas as naves. Tanto nave Grey entra lá, quanto nave dos grandões, daqueles cor de cobre, do Carran, todo mundo chega lá. Entendeu? É uma nave, a gente chama de nave da Federação. É posto da Federação, são naves bases da Federação. Então todas as raças que operam trabalham lá. Podem entrar e sair de lá. Para vocês terem uma noção interessante, quando o Travis Walton foi abduzido, naquele acidente que ele passou tal, quem abduziu ele foi uma nave Grey. Ele teve um problema com a nave Grey de uns 30 metros. Né? Aí, ele chegou num posto, ele foi numa nave base dessa maior. Certo? Aí, quando os Greys foram conversar com eles, ele ficou muito arredio, morreu de medo. Aí os Greys simplesmente viraram as costas e foram embora. Aí veio um humano avançado. Um humano bonito. Aí ele parou, conversou, dialogou um pouco com ele. Aí quando o humano botou a mão na testa dele, ele dormiu de novo. Aí o mais interessante é que 5 dias depois, quando ele foi devolvido para a Terra, ele foi devolvido por uma outra nave. Não foi o mesmo modelo de nave que abduziu ele. Foi uma outra nave que trouxe ele de volta e deixou ele na estrada. Então, isso simbolizando que, né, ele foi levado para uma base onde muitos modelos de nave estavam lá dentro e várias raças operavam juntos lá. Por isso ele voltou com uma outra nave. Por que essa raça de extraterrestre, os mais humanos, não costumam ter contato e diálogo? Não, os humanos têm contato e diálogo. Quem não tem são os Greys.
Você está confundindo. Né? Só que eles, veja bem, qualquer intervenção extraterrestre na vida de um indivíduo é intervenção no karma dele. Nem todos os humanos merecem uma intervenção kármica. Esse é o problema. Tá? Mas, como nós estamos no final do Projeto Terra, e nós humanos, a nossa raça humana precisa começar a tomar essa consciência, né, da existência de vida extraterrestre, dos seres aqui, desde a década de 50, então, eles estão se manifestando e preparando a humanidade para esse grande salto. Então, muitos karmas foram sacrificados para que a humanidade como um todo pudesse se preparar. Hoje nós estamos dialogando, conversando sobre isso por causa disso. Por causa de uma preparação que ele está falando com a humanidade. Eles adiantaram muita coisa para mim. Eu passei por traumas. Eu tive que engolir toda a minha vida, todas as modificações psíquicas, psicológicas, existenciais. Eu tive que passar para assumir essa relação e agora estou aqui trabalhando com vocês, preparando vocês para esse próximo passo da humanidade. Professor, você disse que a parte da geologia do planeta são os reptilianos quem cuidam. Qual a especialidade dos humanos avançados na Terra? Os humanos avançados, junto com os Greys, são responsáveis por muita coisa, muita coisa. Eles dividem as operações. Vocês têm que entender que existe muita tecnologia nas cidades astrais, muitos espíritos que precisam ser patrulhados. Então essas raças, os humanos avançados, eles patrulham com naves o tempo todo o astral terra e a superfície da Terra. Eles precisam, o tempo todo eles têm que tomar cuidado para não dar problema, para não dar encrenca, você está entendendo? Por exemplo, não pode sair um vírus que sai fora do controle, eles não pode sair uma guerra fora do controle, o cara não pode usar arma nuclear lá, não pode sair fora do controle. E eles têm que patrulhar os espíritos. Você não pode permitir que o encosto, por exemplo, que um espírito árabe, veja bem, entre no general americano, incorpore no general e vai lá, aperta o botão. Então, o plano superior tem um trabalho imenso para coordenar tudo isso. Então, tem naves extraterrestres que ficam patrulha tanto o plano físico quanto o astral, para ver se não tem desequilíbrio, para ver se não vai dar merda, entendeu? Então, o Projeto Terra é muito, porque o ser humano é muito maluco. Mesmo o espírito que está morto no umbral, eles são malucos, cara. Eles querem poder, eles querem fazer encrenca. E essas forças têm que estar operando para controlar tudo isso. Então, é muito serviço que você acha que não tem, mas tem. E todas as máquinas no astral que eu falo para vocês, já falei nos cursos, que controlam, né, na qual nós estamos pendurados, né, essas tecnologias são todas trazidas por ele, é toda manutenção, troca de máquina, aperfeiçoamento, né? Os caras que ficam programando essas máquinas todas lá, é todos eles olha o trabalho que esses caras não têm. É igual o cara da parte técnica dos bancos, né, meu? Quantos vocês acham especialistas em computação não tem todo dia nos bancos lá trabalhando para manter todos esses caixas eletrônicos funcionando, todo o sistema funcionando, toda a internet funcionando? É muita gente trabalhando. Então, é que eles às vezes não aparecem muito aqui no plano físico para dar um oi para todo mundo, entendeu? Só os contatados. Mas o que esses caras trabalham lá em cima, em várias áreas, em vários setores, certo? Eles são especialistas na nossa matriz genética. A nossa matriz genética é responsável dos humanos avançados junto com os Greys. Esses são os nossos criadores, não é Deus que nos criou, tá? Quem criou foi esses ETs. Deus é uma coisa muito mais além do que você possa imaginar. Entrei em contato com o extraterrestre em 2012 e depois dessa data despertei para a espiritualidade. O meu despertar pode ter ocorrido por esse contato? Com certeza, né? Eu acho que eles dão uma cutucada, um empurrão. Às vezes eles dão um contato só e larga você para ver o que você vai fazer com isso. Eles percebem, né? Porque eles não podem interferir muito no nosso karma. Então, às vezes, eles dão um contato, dão uma aparição, ou uma aparição em sonho, alguma coisa, e aí a pessoa sai daquele marasmo, vai procurar uma ascensão, vai procurar um crescimento, aí eles já se afastam, já foi suficiente o empurrão que eles deram. Né? Qual é o dia a dia dos ETs? Isso. É o que eu estou falando para vocês. Né?
Tem muita coisa que a gente nem imagina, todo o tipo de trabalho que eles estão executando, fazendo o tempo todo. Por isso que eu evito chamar muito eles. Eles gostam que a gente chame eles, converse com eles, tal, quando a gente tem dificuldade. Mas eu sei o quanto esses caras são ocupados, o quanto esses caras trabalham, sabe? Então, eu não fico chamando eles à toa, não. Só quando há muita necessidade. Né? E eles vêm sempre nos visitar, sempre estão ao nosso lado. Todas as vezes que eu vou dar uma palestra, falar sobre eles, eles aparecem, ficam. Agora mesmo estão todos conectados, né? Dão palpite. Né? Se nossos corpos são projetados pelo comando planetário, qual o objetivo das abduções, já que eles conhecem tudo sobre nossos corpos? Então, a abdução é simplesmente para acordar a humanidade, para nós. Eles não precisam abduzir ninguém. Né? A abdução é uma forma branda de contato, no sentido de adiantar essa realidade para outras pessoas, que depois vão contar, vão para programa de televisão, vão fomentar, sabe? Então, basicamente, esse é o motivo, acordar a humanidade. Eles não precisavam abduzir ninguém. Né? O que pode acontecer se tirarmos os implantes extraterrestres colocados em nosso corpo? E quem disse que vocês sabem desses implantes? Que vocês têm tecnologia para tirar? Pô, ninguém tem aqui na Terra, sabe? Para detectar um implante, se for físico, ele é complexo. Geralmente os implantes, às vezes, são colocados dentro do cérebro, numa área que nem o médico nosso consegue tirar. Então, ninguém consegue mexer. Tá? Se mexer, mata o ser humano. Se a nossa medicina for mexer, você está morto. Mata. E a maior parte dos implantes são implantes no corpo astral. Ninguém vê, ninguém sabe que existe. Então, se uma tecnologia avançada fez, larga lá, não mexe. Sabe? Você nem sabe para que serve. Então não mexe, deixa lá, deixa a coisa rolar, porque é coisa boa. O pronto superior não dá pronto sem nó. Quais seres intervêm em operações espirituais de cura ou limpeza? Vários. A maioria é Grey. Os Greys trabalham muito nas curas espirituais. Certo? Os humanos avançados, esses pele branca, também. Tá? Também. Eu tenho um projeto com eles, né, de curas espirituais que a gente faz aqui no Ashram. Eu faço desde a década, quando eu morava, desde a década de 90, que eu faço um trabalho de curas espirituais com os de 2,5 metros, ajudando com a tecnologia deles. Existem híbridos? Somos uma criação híbrida colocadas na Terra? Claro que somos. Né? A nossa raça humana aqui não existia na Terra. Ela não existia aqui. Ela foi trazida pronta de fora. Ela foi colocada aqui pronta de fora. Nós não somos nativos do planeta Terra. Não existe elo perdido. Ninguém até hoje conseguiu achar o elo perdido, que é a relação entre o macaco antigo e nós, humanos, avançados. Então, objetivamente, nós fomos trazidos de fora e colocados aqui e começamos a reproduzir. Nos próximos séculos, aqui na Terra, os corpos serão de humanos avançados? Sim, senhor. Esse corpo aqui é um corpo kármico. Ele tem regras bastante densas. Vivemos em função do sexo. Né? Os humanos avançados não têm mais esses chakras ativos. Não é necessário a reprodução mais. Os corpos são fabricados em laboratório e o espírito escolhe esse corpo para usar. Verdadeiramente é uma capa. Né? Como o Altered Carbon, né? Da série da Netflix. É uma capa que nós trocamos todas as vezes que é necessário. Uma vez que a aparência é uma roupa, um espírito da cidade astral pode aparecer na Terra com a aparência de um Grey ou reptiliano? Até pode. Até pode vestir uma roupinha e enganar a gente. Horda e linhagem são a mesma coisa? Mais ou menos. A mesma coisa. A linhagem dévica é antecessora da linhagem humana? Aqui na Terra, sim, mas não no universo. No universo as coisas fluindo mais ou menos tudo mesmo junto. Né? Nós humanos entramos no ecossistema dévico. Né? O que é o hiperespaço que o general Showa fala em seu livro? É o plano astral. O que eu chamo de hiperespaço é o plano astral. Tá?
É onde os ETs, as naves operam fora dessa densidade da matéria aqui. É o plano espiritual. Professor, são verídicas as informações do físico americano Bob Lazar, que teria trabalhado em naves extraterrestres? Não, esquece. Esse cara é um grande comerciante, é um grande ganhador de grana vendendo um livro. Né? Esse cara é um implantado pelo próprio governo americano para falar esse monte de bobagem. É doido. É. Simplesmente porque todo mundo acha que o governo americano tem controle, então os ETs estão com ele, numa boa. Tá? Mas, na verdade, é tudo uma grande mentira. Não existe nada, nenhum ET lá na área 51, não existe nenhuma nave capturada pelos ETs, pelos americanos, e os ETs não iam dar essa colher de chá para os americanos. Nem para general, nem para exército, não ia dar. É. Um espírito que está em evolução como humano pode posteriormente encarnar em um mundo com outro meio ambiente, como reptiliano, por exemplo, ou vice-versa? Pode. Às vezes o corpo não adapta muito, a alma não adapta muito, tem que fazer adaptações. Sabe? Como a gente é de uma linhagem humana, né? Se for humanoide muito próximo, até dá. Mas qual é a necessidade? Às vezes a gente pergunta qual a necessidade. Né? Faz diferença uma alma ascensionar como humano avançado ou como qualquer outra raça muito diferente? Claro que não. Nós somos todos um, né? Na verdade, somos todos um. Somos experiências, somos mônadas que se dividimos, né? Uma consciência que se divide em pequenas partículas de consciência, e cada partícula de consciência foi viver dentro de um reino do animal. O reino humano é parte dessa alma grupal maior, que no processo de ascensão nós vamos nos conectando e nos transformando numa macroconsciência, né, até conectarmos com o grande Criador. Né? É verdade o que os kardecistas falam, que primeiramente nós passamos pela horda mineral, depois a horda vegetal e animal e por fim nos humanos? Não dá para engolir isso. Isso é uma visão muito primitiva, né? É como, né? Não tem sentido essa visão. Se as abduções são para conscientizar os humanos sobre os ETs, qual a lógica de esconder as lembranças? O humano, eu já falei para vocês, o ser humano ele é muito, mas muito frágil emocionalmente. Se você permitir que ele tenha toda a informação, ele entra em colapso existencial aqui e se mata, se suicida ou vai para o hospício. Tá? Porque, primeiro, ninguém acredita na história dele. Tá? Os ETs não podem fazer uma intervenção maior como eles gostariam. Então, eles começam a fazer essas pequenas intervenções. Eles deixam alguma lembrança no cara. O cara sabe que foi abduzido, tal, mas não lembra o que aconteceu lá dentro, e conta para todo mundo que foi abduzido. Né? Aí os caras fazem uma regressão de memória, aí tira informação, tal. Mas na regressão, ele tá, não é naquele mesmo, é outra coisa, né? Para eles é um sonho a regressão, não é uma realidade. Então, na verdade, ele recupera parte da memória, as coisas assim, mas com muito cuidado, aí com tratamento terapêutico, porque o cara entra em colapso. Assiste esse seriado, né, do como é que fala? Blue Book, você vai ver quantos negros traumatizados nos Estados Unidos por ter contato. As pessoas entram, então você precisa apagar mesmo da memória a maior parte da experiência. Vai lá, bem, quer sair, filha? Os humanos avançados se alimentam? Não. Espírito não come, né? Você acha que espírito come? Só o chakra já se alimenta, não come mais. Mesmo quando eles estão materializados, que eles não comem. Eles podem até comer, mas não significa que evapora tudo. Porque eles não são dessa natureza aqui. Né? Pode até, você senta, toma café com você, come um pãozinho e tal, toma um chazinho. Na boa, eles fazem isso, não tem problema. Mas aquilo não é, o corpo dele não é projetado para isso. Né? Nós que estamos encarnados hoje como humanos, temos a essência da horda humana ou podemos ter como essência outras hordas? Hoje em dia na Terra tem muita mistura. Aqui não dá para dizer essencialmente que tipo de alma você é na origem. Mas eu já falei para vocês, né? Existe muita alma, a maior parte é de horda humana. Tem algumas outras hordas misturadas com a gente. Tem
Tem reptiliano misturado com a gente. Você tem que entender que reptiliano não é um tipo biotipo. Reptiliano é milhares. É uma gama muito grande. Por exemplo, um jacaré é um réptil. Uma cobra é um réptil. Você está entendendo? Então, você falar de réptil, um lagarto é um réptil. Então, você tem muita variedade biotípica que você chama de reptiliano, pô. Não pode achar que o reptiliano é uma coisa muito adaptada ao sistema. Só na Terra aqui, na época dos dinossauros, né? Os répteis dominavam o planeta, né? É uma beleza, né? Os os sauros, né? Os saurípedes, que a gente fala, né? A raça dos saurípedes. Né? A família dinossauro. É muito legal. É muita sacação ali, né? Fazer uma cópia da sociedade humana, mas com os répteis, né? Muito legal. E é engraçado que ele é muito... Ele é o pai de... Como é que chama ele? O Dino? Como é que chama ele? O Silva, né? Eu esqueço o nome do pai da família dinossauro. Ele chama Silva, não sei o quê. Para aqui, para a gente, para o Brasil, foi Silva Salva. Mas tem um nome anterior dele. Né? Ele é muito engraçado. Porque ele se coloca num pai de família, sem estudo nenhum, né? Trabalhador braçal. O serviço dele é derrubar árvore. Vai, Ju. Os ETs preparam as energias de seus corpos quando vêm nos visitar? Por quanto tempo eles podem ficar entre nós? Humanos? Eles não podem permanecer muito tempo, não, tá? Eles nem gostam de permanecer no plano físico muito tempo. Eles materializam, cumprem as suas missões, fazem o que tem que fazer e vão embora, né? Mas podem ficar dias, se eles quiserem. Dias. Né? Não tem problema para eles, não. Só que eles não veem sentido em ficar muito tempo aqui. Né? Se eles podem fazer tudo do outro lado sem que a gente os veja, porque se arriscaram a um confronto com o ser humano em alguma situação. Né? Então eles preferem ficar mais invisível. Existem médiuns brasileiros de confiança que canalizam seres extraterrestres? Agora você me apertou. Eu não vou pôr minha mão no fogo, não, tá? Só podemos vivenciar outra linhagem depois que percorremos toda a ascensão da linha humana? Olha, eu acredito que se nós escolhermos a linha humana, nossa consciência escolher a linhagem humana, porque nós temos corpos astrais, você tem que mudar esses corpos astrais, mudar muita coisa para sair fora da linhagem humana. Então eu pergunto, qual que é a necessidade de viver outras hordas? Né, outro tipo. Você está entendendo? Porque, na verdade, deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês. Como é que funciona o universo? Né? Não é preciso a gente viver do jeito que vocês estão pensando por causa disso. Ó. Vamos supor que aqui está a consciência, a nossa macroconsciência, a nossa alma grupal. Essa consciência, parte dela vem aqui, desce na linhagem humana. Outra parte dessa vai descer na linhagem reptiliana. Ok? Então, funciona assim. Essa consciência vai viver muito tempo nessa linhagem, aprendendo e vivendo tudo que essa linhagem humana pode trazer de experiência. Quando ela se ascensionar, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai retornar a essa estrutura. A mesma coisa esse reptiliano. Esse reptiliano vai viver todas as experiências que a linhagem réptil lhe fornece, depois ele retorna. Então, quando ele retorna, há uma simbiose dessa com essa. Eu não preciso viver essa experiência desse cara aqui. Porque nós vamos compartilhá-la lá em cima. Quando a nossa alma grupal se conectar. E assim, das bilhões de outras galáxias que existem no universo. Eu não preciso ir para outra galáxia. Eu só preciso ascensionar. O segredo é ascensionar. É retornar ao ponto de partida da macroconsciência. Tá? Porque é impossível, como indivíduo, você visitar a nossa galáxia, cara. É bilhões de anos de tempo só para você fazer uma visita. Vocês têm que fazer conta, vocês não sabem fazer conta. Tá? Entendeu?
Os orixás são ETs? Depende, não sei qual orixá, né? Orixá é um termo muito... É igual você fala assim, Laércio, os anjos são ETs. Né? Os orixás são ETs. Eu não sei quem está aparecendo para o cara lá, né? Que o umbandista está chamando de orixá. Certo? Pode ser um espírito avançado que bota uma roupa esquisita lá, né? E o cara, né? Orixá. Né? Você está me entendendo? Depende, eu preciso estar na experiência. Né? É difícil dizer isso aí, esses arquétipos. Vocês são arquétipos humanos. Qual é a linhagem da comunicação dos ETs? É por telepatia, símbolos, imagens? Telepatia pura e simples, e eles falam qualquer língua da Terra. Qualquer língua. É óbvio que aqui existe uma língua mais universal. Todos os espíritos que estão nessa dimensão da luz sabem falar essa língua. Inclusive vocês sabem falar essa língua. Todos vocês sabem, só estão esquecidos. Mas quando o ET abrir e acessar, você fala com ele nessa língua. Nenhum extraterrestre fala comigo em português. Fala comigo nessa língua. Mas eles falam qualquer língua da Terra. Qualquer. Por isso, aquele filme que eu chamo, falei para você, da Chegada, é a maior bobagem que o cinema americano construiu. Né? O cara não vai atravessar a galáxia distante, chega aqui e não sabe falar com a gente. Uma merda, volta para cá, deixa o saco aqui. Fazer o quê que isso não dá nem para conversar com o cara, né? Nem eles conversar com a gente. Vai fazer o quê aqui na Terra? Vai embora para sua casa. Pô, vai fazer o quê aqui? Vai procurar outro peixe para conversar, né? Os ETs estão mais atuantes agora durante essa pandemia? Há ajuda da parte deles? Sim, sempre houve. Eles estão inspirando os cientistas já vão descobrir, já estão descobrindo a cura. Pode ficar tranquilo. Esse vírus não é um vírus complicado, eu já falei. Os ETs falam, esse vírus é um vírus muito simples. Logo a nossa medicina, com a pouca capacidade que nós temos, nós vamos resolver o problema. Uma vacina, 2 meses ela está pronta. É só produzir em massa e outra. Todos os cientistas falam que uma vacina é 1 ano e meio, 1 ano, né? Mentira, os caras vão botar uma vacina no mercado em 3, 4 meses. Pode escutar o que eu estou falando. E totalmente operacional e eficiente. E outra, vai ter remédios, vão discutir remédio mesmo para curar, sabe, antiviral mesmo, né? Que vai dar uma amenizada nesse vírus. Você pega o vírus, você está com aquela festa, toma o remédio e já dá uma acalmada light, ok? Então, beleza, pessoal? Muita luz a vocês, muita paz. Tenham fé. Tudo está certo. Tudo está sob controle do comando Astar. Tudo está fluindo harmoniosamente bem. E nós temos mas muitas inteligências trabalhando pelo progresso espiritual da Terra. Ok? Então, namastê, muita luz a todos, pessoal.